Socialismo e Espiritismo, obra de Leon Denis. Todos os fluidos impuros causados por nossas paixões, engendrados pelas obras do mal e pelas injustiças cometidas, se acumulam em silêncio sobre nós. Então, um dia, quando a medida estiver cheia, a tempestade irrompe em forma de flagelos, de calamidades, fonte de novos sofrimentos, porque o excesso dos prazeres traz fatalmente um aumento da dor até que o equilíbrio seja restabelecido na ordem moral e na ordem física. O abuso dos prazeres, o excesso de luxo, o alcoolismo e a devassidão se redimem pelo sofrimento, pelas privações, pela miséria. Aprendamos a ser sóbrios e comedidos em todas as coisas. O trabalhador frequenta demais cabarés, cinemas realistas e outros lugares malsãos. Mas cabe às classes dirigentes dar o exemplo e não fazer do prazer a regra predominante de suas vidas. As catástrofes, o jogo do que nós chamamos de forças cegas, só nos parecem inexplicáveis porque não reconhecemos as causas invisíveis que as produzem e que, na maioria das vezes, emanam de nós mesmos e são explicadas por nossa inferioridade e nossas violações da lei. Não obstante, ao contrário, qualquer alma compenetrada dessa lei, dessa necessidade de evoluir, sentirá a grandeza de seu papel. Na presença dessa ordem universal que traz sempre os efeitos de volta às suas causas, diante dessa perfeição de formas e regras, ela compreenderá que essa perfeição ela é chamada a realizá-la em si mesma e ao seu redor, e que, para isso, a infinidade de tempos e espaços lhe está aberta. Se consagrássemos a educação das massas e a popularização dos princípios soberanos, apenas um quarto das somas gastas em obras de destruição e morte, a face do mundo logo seria modificada, o progresso seria mais rápido no funcionamento das obras sociais, pelo desenvolvimento do senso moral e a evolução das inteligências, muitas causas de sofrimento desapareceriam e a humanidade caminharia com um passo mais seguro para tempos melhores. A guerra, como dissemos antes, em vez de servir de lição, foi seguida por um despertar de paixões violentas e cobiças rasteiras. O poder corruptor do dinheiro, o florescimento do vício e do crime só fizeram aumentar. Nem a religião, nem a ciência, nem as disciplinas sociais, nenhuma barreira foi capaz de deter ou apenas desacelerar esse fluxo impuro que aprisiona a humanidade. Crescia-se algo mais, agora que tantas instituições mostraram sua incompetência. A intervenção do mundo invisível tornou-se necessária para despertar nos cérebros nebulosos a noção de imortalidade e exigências que ela acarreta. Tinha que ser lenta e gradual a fim de não perturbar aqueles cérebros escurecidos e desequilibrados. Precisava apoiar-se sobre uma acumulação de provas irrefutáveis, e é isso que se realiza por uma ação providencial. Assim, a humanidade perdida e desorientada recebe esse impulso do alto que a reconduz ao caminho seguro, à rota real da alma, segundo a expressão de Platão. Diante das vastas perspectivas que se abrem e com as quais se familiariza pouco a pouco, o homem será obrigado a elevar seu pensamento acima das baixas contingências terrestres e a encarar esse objetivo, ainda distante, mas tão grandioso que lhe é indicado. Nota: Platão, filósofo grego, um espiritualista convicto que viveu entre o século V a.C. e que, ao lado de Sócrates, é aclamado por Allan Kardec como um dos percussores do Espiritismo. Fim da nota.
Diante das vastas perspectivas que se abrem e com as quais se familiariza pouco a pouco, o homem será obrigado a elevar seu pensamento acima das baixas contingências terrestres e a encarar esse objetivo, ainda distante, mas tão grandioso que lhe é indicado. O nome invisível se tornará a imensa fonte da qual todos os pensadores, escritores, poetas e artistas virão beber. Inconscientemente, a maioria dos grandes homens do passado colaborou com o invisível. Embora, no futuro, essa colaboração se tornará consciente, desejada e solicitada, e o trabalho humano será fecundado, centuplicado. Em seus comentários sobre os versos de ouro dos pitagóricos, o Dr. Carton se dedicou a um estudo admirável, mas sobre o qual devo fazer algumas ressalvas em um ponto. Ele acredita que o conhecimento das vidas sucessivas da alma deve ser reservado só aos iniciados e ocultado da pessoa comum. Eu, pelo contrário, acredito que devemos ao povo toda a verdade, sobretudo porque ela é imprescindível para a educação dos indivíduos e a regeneração social. Não há verdade moral sem crença elevada e sem sanção. A noção de vidas sucessivas, inseparável da consequência dos atos, nos mostra a repercussão de nossos méritos e deméritos sobre o destino humano e constitui essa sanção necessária e em conformidade com a justiça. Na ordem social, é do interesse de todos que a lei moral seja observada, pois ela é a melhor garantia de nossa seguridade. Os atos. Nota: Paul Carton foi um médico francês que propôs um tipo de medicina alternativa aos métodos convencionais de seu tempo, baseando-se num modelo mais naturalista, revivescendo os princípios do filósofo e médico grego Hipócrates, o pai da medicina. Fim da nota. Os atos culposos, os maus exemplos, os fermentos da malevolência e do ódio que são lançados na humanidade alteram o presente e comprometem o futuro, como prova a lei do renascimento. É em vão que se procura a felicidade na posse de bens materiais, nos prazeres terrenos que o sopro da morte leva. A felicidade está na aceitação jubilosa da lei do trabalho e do progresso, no cumprimento leal da tarefa que o destino nos impõe, da qual resulta a satisfação da consciência, único bem que nós podemos encontrar no além. Às vezes me respondem com amargura: não queremos acreditar em suas vidas sucessivas. Ao que eu replico: que você acredite ou não, isso não impede que ela exista. A lei formidável e inexorável não subsiste menos por isso, e é melhor submeter-se a ela de boa vontade, porque qualquer violação dessa lei do trabalho e da evolução acarreta um sofrimento. Todos devem se submeter a ela, mas aqueles que não poderem explicá-la ou compreendê-la colherão menos proveitos para sua purificação e seu avanço. Uma crença elevada, dizemos, é necessária. Vocês não podem encontrá-lo no ensinamento atual das igrejas, que está misturado com muitos erros. Vocês não podem encontrá-lo no materialismo, ainda muito menos. Hoje, quando a sobrevivência da alma nos é provada por tantos fatos. Essa crença regeneradora, o novo, digamos, espiritismo traz para vocês. Porém, se você ainda não pode se elevar até esta concepção grandiosa das coisas e das leis, acredite ao menos em você mesmo, em vossa alma imortal, em suas forças ocultas que você deve, em suas forças ocultas, que vosso dever e vosso papel é o de desenvolver, pôr em ação para subir mais alto em direção à luz, em direção à compreensão de tudo o que é belo, grande e poderoso no universo. Os revolucionários violentos que pretendem fundar a ordem social no sangue sobre as ruínas não são mais do que cegos e desgarrados. A harmonia social não pode ser estabelecida senão com a justiça, a bondade e a solidariedade. O
O verdadeiro comunismo, por excelência, exige o dom de si mesmo, um sentimento de altruísmo levado até o sacrifício. Também, como vimos, não foi praticado até agora e de forma sustentável a não ser pelas associações religiosas. Elas se inspiram por um ideal superior. Em seus arroubos de fé e de amor, chegaram à renúncia de si mesmos em proveito de uma coletividade. Nota, nota de minha parte. Deixa eu deixar aqui algumas opiniões aqui. Obviamente que o Leon Denis, ele está falando aqui de um socialismo que na época ali quando surgiu esses termos aí, socialismo, comunismo, quando surgiu isso ainda, o socialismo não tinha realizado as desgraças, os extermínios, o, tudo de ruim que ele causou à humanidade, obviamente. Quando surgiu ali, a ideia de socialismo era o quê? Era socializar, era uma repartição assim dos bens entre toda a classe social, assim, principalmente a mais humilde, assim, uma repartição. Ele está falando ali de comunismo, é de comunhão, é de socialismo, que até as religiões de 150 anos atrás, 130, 120 anos atrás, elas tinham mais ou menos essa ideia. O socialismo dessa época aí, do Leon Denis, ele, obviamente, como eu disse, ele não tinha ainda aprontado feito tudo de ruim que ele fez para a humanidade e também não tinha esse cunho que hoje tem quando se pronuncia a palavra socialismo. Por isso que um sujeito inteligente, capacitado como foi o Leon Denis, ele aborda sobre socialismo, mas dessa forma, assim, como algo assim positivo e tal. Mas principal, o ícone da esquerda, aquele que é considerado ali o cabeça, mais ou menos, posso dizer entre aspas, né, assim, um dos líderes da esquerda ali, que é o Karl Marx. O Leon Denis fala que Karl Marx ele é um homem odioso e etc e tal. Esse é o pensamento de Leon Denis sobre Karl Marx. Ele fala que ele era um homem amargo, odioso, etc e tal. Aqui no livro mesmo eu já li sobre isso, o que ele pensava de Karl Marx. Então se alguém por curiosidade, sei lá, ouvir pode pensar, mas o espiritismo é um pensador espírita, era a favor do socialismo. É como que eu disse aí, o socialismo dessa época aí, ele era bem diferente do que a gente enxerga o socialismo hoje, do que fez em Cuba, na China, na União Soviética, em outras partes do mundo. Minha cachorra lá, gente. E é por isso. E também não tinha esse cunho político, sabe? Assim, esse cunho assim, de fanatismo político. Era mais assim um pensamento, assim, uma ideologia assim, de repartição. É preciso notar ainda que a renúncia implicou o esquecimento da família. Ora, a família é a base essencial, o pivô de toda a sociedade humana. Tal sistema, portanto, não poderia se generalizar. A solidariedade dos seres na comunhão universal é um princípio sagrado, do qual toda grande obra humanitária deve se inspirar. Com o materialismo, a solidariedade não vai além de um bem passageiro efêmero que liga os homens entre dois nadas. Por falar em que eu tinha falado sobre Karl Marx, foi um grande materialista, era ateu. Nada contra, não é isso também, né? Mas Karl Marx foi materialista e pregava contra a família, contra a ideia de Deus. A pessoa não tem problema. Eu vejo que o que vale no ser humano é o caráter, sua honra, sua dignidade, é o seu coração, ele ser um homem bom. Mas Karl Marx pregava contra a ideia de Deus, para aqueles que seus leitores e tal. Até hoje existem muitos materialistas aqui no Brasil, é, por, por terem lido Karl Marx, pelas leituras que Karl Marx pegava contra
Deus é o ópio do povo, ele disse, ele já pregava também contra a ideia, contra a família e tal. Mas, pelo ensinamento, com o materialismo, a solidariedade não vai além de um bem passageiro, efêmero, que liga os homens entre dois nadas. Mas, pelo ensinamento dos espíritos, essa ideia de solidariedade cresce, ganha uma amplitude, uma autoridade imponente. A ascensão coletiva por meio das vidas, incessantemente renovadas, nos une estreitamente aos nossos companheiros de viagem eterna. Estamos, portanto, interessados no aperfeiçoamento moral de um ambiente ao qual devemos retornar e, por conseguinte, daqueles dos seres que o habitam conosco. A educação das almas, segundo a grande lei da evolução e as consequências do nosso passado, obriga-nos a renascer nas diferentes condições sociais, seja para reparar as nossas falhas interiores, seja para adquirir as qualidades inerentes a essas condições. Então importa que todos trabalhem para fazer reinar aqui, em todos os setores, a ordem, a justiça e a harmonia. Ninguém eleva a si mesmo senão ajudando os outros a subirem a imensa escala, permitindo que penetrem neles os conhecimentos e as qualidades adquiridos. Religados através de novas vidas, todos perseguindo um objetivo comum, nós nos sentimos unidos por liames poderosos e chegamos, com o tempo, pelas perfeições realizadas, a formar nada mais que uma grande família, um grande ser coletivo cujos membros vibram em uníssono sob as radiações do pensamento e do amor divino. Na longa série de existências percorridas, na lenta e rude subida das almas em direção a uma meta sublime, mil circunstâncias nos levam a entrar em contato com outros seres, a viver suas vidas, a participar de seus esforços, de seus trabalhos, de seus prazeres, suas dores. É assim que, ao longo dos séculos, são tecidos os laços que nos prendem à massa humana. Tudo o que a afeta nos toca, tudo o que fere nos atinge. Diante dessas perspectivas, a solidariedade nos parece muito mais larga e poderosa do que as pálidas teorias materialistas. Unidos por sinais e fins comuns, viemos do mesmo Pai e para ele retornamos, a fim de vivermos um dia, pelos méritos adquiridos, em uma paz e em sua luz. Em face de tais horizontes, que será das mesquinhas rivalidades, ciúmes, ódios, todas as miseráveis competições da terra. Tudo isso se esvai para dar lugar a uma irradiação de amor que aproxima todos os homens numa fraternal harmonia. Doravante, o dever se mostra mais preciso, o dever de ajudar em sua evolução os fracos, os ignorantes, os retardados, todos os que estão abaixo de nós, como nos têm ajudado generosos espíritos que alcançaram a culminância da sabedoria e do conhecimento. Assim como demonstraremos, o Espiritismo pode influenciar poderosamente a economia social e a vida pública, pois sua concepção de existência e de destino vem facilitar o desenvolvimento de todos os trabalhos coletivos e solidários. Através desse ensinamento, o indivíduo se sente mais unido aos seus irmãos. Sabe que só pode evoluir através deles e com eles, e daí a eclosão de ideias generosas que até então foram consideradas como utopias e que doravante poderão, graças a essa nossa noção de vida evolutiva, passar ao domínio dos fatos. Dessa maneira é que o novo espiritualismo traz em todas as coisas um elemento regenerador. Ele ensina a amar a família e a pátria, mas sobretudo nos traz essa noção sublime da grande família humana. A fraternidade das almas, a comunhão de todos em busca de um mesmo desiderato, a ascensão lenta e gradual de todos para mais perto da luz. Pobre humanidade dolorosa, tu escalas dolorosamente o caminho da vida sobre um céu muitas vezes negro
e de rajadas, horas abrasantes, horas gélidas. Quando penso nessa longa procissão que se desenrola nas encostas íngremes com o seu pesado cortejo de sofrimento e miséria, eu me sinto tomado de uma imensa simpatia por todos esses companheiros de jornada terrena. Nessa hora presente, não quero ver tuas faltas, ó humanidade, mas apenas teus méritos e tuas dores. Durante meio século eu trabalhei sem cessar pela caneta e pela palavra, para esclarecer e consolar as almas. Impotente para curá-los, quero ao menos enviar um pensamento fraterno a todos aqueles que se curvam sob uma dura tarefa, sobre o fardo de suas dores e provações, e a quantos no espaço preparam-se para renascer neste ambiente atormentado. Este pensamento eu remeto ao mineiro enterrado sob a terra, ao trabalhador do campo curvado sobre o seu árido sulco, ao marinheiro na tempestade, ao metalúrgico, ao fundador, ao vidraceiro, que sob o sopro ardente das fornalhas forja o ferro, moldando a aguza e o vidro, e cria os 1000 objetos necessários à nossa civilização. Não esqueço a mulher, esta mãe da humanidade, a mulher, fiel companheira dos nossos labores e das nossas dores, que nos deu a vida à custa do seu sofrimento e nos sustenta e nos consola nas horas difíceis. A todos eu envio um pensamento fraternal, porque fraternidade é a palavra mágica, o princípio soberano que resolverá todos os problemas sociais do mundo, que dissipará ódios, ciúmes, rancores e que, do caos das paixões, fará nascer um mundo novo. Não é um espetáculo impressionante ver-se desenrolar em todos os grandes centros industriais, nas primeiras horas do dia, ao som estridente das sirenes, a longa procissão de homens, mulheres, crianças, com rostos sombrios e pálidos, que se dirigem às fábricas para ali retomarem o trabalho monótono que as manterá o dia todo? Ou ver emergir das entranhas do solo, nas regiões do norte, esses mineiros enegrecidos pelo pó de carvão a tal ponto que já não se consegue distinguir a cor de seus rostos, ou ainda nos largos cais de nossos empórios, e sob o sol ardente os estivadores curvados sobre a carga. É preciso ter tido um bom aprendizado sobre a miséria e ter conhecido a luta pelo pão de cada dia para compreender o estado de espírito dessas multidões, para explicar a irritação surda que arde no fundo de tantas almas amarrotadas, machucadas pelo pesado rolo da necessidade. Talvez, no vago instinto de hostilidade da maioria desses seres, não haja mais do que a herança sombria dos séculos passados, de vidas de servidão que não apontava para nenhuma outra esperança senão a da morte. Mas hoje o trabalhador conquistou sua liberdade e, mais ainda, sua dignidade de homem por meio do seu labor. É por isso que data de 1º de maio, que até hoje tem sido uma espécie de apelo à revolta, se tornará progressivamente um símbolo de apaziguamento, reconciliação, para se transformar em um dia de trabalho consagrando a nobreza do esforço feito na solidariedade de todos. E essa data será tanto melhor escolhida se coincidir com o despertar da natureza, com os sorrisos e as promessas da primavera. Às vezes nos perguntamos qual é o propósito de tantas vidas obscuras, atormentadas e dolorosas. Se procurássemos enumerar todas aquelas que se desenrolaram desde a origem do mundo, nós nos encontraríamos na presença de cifras formidáveis. Porque todas essas existências, das quais o tempo dispersa as cinzas a todos os ventos e das quais a memória humana não guarda nenhum sinal. Por que tanta dor, desgosto, lágrimas? É que a vida é um cadinho em que a substância da alma se refina, em que suas partes mais duras se fundem sobre o fogo das provas em que prossegue a divina alquimia.
É preciso esse lento refinamento de séculos para fazer da alma primitiva, brutal e selvagem, um ser polido, para transformar o egoísmo feroz em espírito de sacrifício e para fazer brotar dos pântanos terrestres as delicadas flores da sensibilidade, da piedade e da bondade. Pobre alma humana, tu tens que passar muitas vezes pelos alambiques terrenos para destilar seus sucos ocultos, para filtrar suas asperezas. Almas humanas, tu és o enigma vivo no qual se agitam e se misturam confusamente tantas paixões, tantas inspirações baldias. Tu és capaz dos mais belos pensamentos e dos piores sentimentos, amor e ódio, grandeza e miséria, ingratidão e devoção. Como eu disse, precisamos destilar nossos sucos ocultos para filtrar nossas asperezas. Alma humana, tu és capaz dos mais belos pensamentos e dos piores sentimentos, amor e ódio, grandeza e miséria, ingratidão e devoção. Mas há em ti uma força divina que tua evolução através do tempo tem precisamente por objetivo despertar, fortalecer, a fim de te preparar para tarefas mais altas, para uma participação mais larga nas obras eternas. E é o objetivo de tua vida, de todas as tuas vidas. Este é o papel assinalado à Terra na cadeia dos mundos. A vida não se cria e não se desenvolve a não ser pelo sofrimento. É preciso sofrer para dar à luz, para subir, crescer, se purificar. É preciso sofrer para abrir sua alma a todas as sensações delicadas e poderosas, para iniciá-la no conhecimento das grandes harmonias, para prepará-la para as alegrias, as felicitações da vida superior. O sofrimento é a lei dos mundos inferiores. Lei séria e austera. Lei séria e austera, mas profunda em seus fins. Sem ela não há equilíbrio moral, nem incentivo para o melhor, nem compreensão do bom e do belo. Muitas vezes, em tempos de angústia, acusa-se Deus, a natureza e o mundo inteiro, sem se ponderar que a fonte de nossos males está dentro de nós mesmos. É verdade que no domínio moral das causas e dos efeitos, o homem não vê além das coisas imediatas. Seu olhar não pode abarcar os períodos durante os quais se desenvolve a lenta incubação de seus erros e fracassos. Sobretudo, quando estes provêm de suas existências anteriores e constituem a trama do seu destino. Nós dissemos que a maior parte desses males resulta do estado mental de nossas gerações, que, por muito tempo, se desviam da vida reta sem respeitar a lei do dever, das altas disciplinas e vagam pelos caminhos floridos da paixão, do egoísmo e da venalidade. Porque esta humanidade, cujo progresso é tão notável na ordem intelectual e material, permanece estacionária na ordem moral? Porque a barbárie, a crueldade e o egoísmo se manifestam em nossa época com tanta intensidade quanto em tempos remotos? Só o Espiritismo pode nos explicar isso. As almas suficientemente evoluídas, quando deixam a Terra, vão quase todas viver em mundos melhores, enquanto constantemente ascendem até nós dos planos inferiores contingentes de almas ainda grosseiras que vêm continuar sua educação na esfera terrestre. É por isso que o nível moral muda tão lentamente. Herdamos o trabalho de gerações passadas e não herdamos virtudes que permanecem individuais. É por isso que devemos trabalhar, acima de tudo, para a educação dos povos, se quisermos melhorar a sorte da humanidade. A reforma do indivíduo deve levar à reforma da coletividade e a fazer que todo triunfo do homem sobre si mesmo, sobre suas paixões, repercuta sobre seu entorno e que o progresso comunitário reaja sobre cada indivíduo. É trabalhando para a elevação dos outros que nós trabalhamos mais eficazmente para nos elevar.
e ao mesmo tempo se desenvolve, cresce, se afirma em nós e à nossa volta essa noção essencial de fraternidade que nos religa a todos. Para bem compreendermos a realidade e a pujança dessa noção, é preciso considerá-la sob o aspecto que lhe é dado pelo ensinamento dos Espíritos. Não se trata mais aqui da fraternidade dos corpos, mas da fraternidade das almas, que se acham religadas em todas as etapas de sua grandiosa evolução. Não somente somos irmãos por nossa comunidade de origem e de propósito, sendo todos filhos de Deus e destinados a unir-nos a Ele, mas ainda porque somos convocados, em virtude da lei da necessidade, a percorrermos juntos a longa nota que conduz a Ele, a nos encontrarmos ali, a nos reconhecermos para trabalhar e sofrer juntos, a fim de que nosso caráter se aprimore e que nossas qualidades se desenvolvam sob os sopros purificadores e regeneradores da diversidade. Sem embargo, observemos que a noção de fraternidade não implica a de igualdade. Dentre as doutrinas sociais em voga, esta é a mais contestável. Não há igualdade na natureza, muito menos na humanidade. No lado de lá, todos os seres são hierarquizados na proporção do seu grau de avanço, conforme e com a lei da evolução. As teorias revolucionárias que pretendem nivelar tudo por baixo cometem contra a lei um erro monstruoso e um crime, porque elas são destrutivas da obra do passado, do gigantesco esforço de séculos em vista de criar uma civilização. Seria mais de acordo com a lei universal do progresso estabelecer instituições que contribuam para facilitar a ascensão do homem, atribuindo-lhe uma aspiração cada vez mais elevada. Sem dúvida, a obra do passado nos legou muitos abusos e imperfeições que nós temos o dever de corrigir. Contudo, ela também introduziu na existência humana certas vantagens, facilidades que seria absurdo suprimir. É legítimo que todos os homens desejem o bem-estar material, assim como as alegrias do espírito e do coração, mas acreditamos principalmente que é por meio da ação moral que conseguiremos melhorar nossas instituições e aperfeiçoar a ordem social. Para dissipar os desentendimentos que dividem nossas diferentes classes, é necessário, antes de tudo, viver a vida do povo, entrar em contato com ele e lhe comunicar o brilho do que há de melhor em nós. Em uma palavra, compartilhar mais de perto suas tristezas, suas misérias e se esforçar para despertar nele gostos mais nobres, aspirações mais sublimes, uma necessidade mais intensa de cultura intelectual. Insiste-se demais nas carências, insiste-se demais nas carências do trabalhador e pouco nas qualidades de seu coração, que são grandes. Mesmo os mais hostis são acessíveis a boas práticas, a razões salutares. Na minha juventude, interessei-me bastante pelas cooperativas de produção operárias e participei de seus trabalhos. Mais tarde, quando me consagrei à propaganda do Espiritismo, dirigi-me preferentemente às massas trabalhadoras. E posso dizer que ali encontrei mais eco do que em qualquer outro lugar. Se quisermos saber o que o Espiritismo pode fazer com a classe de trabalhadores, basta-nos medir sua vasta extensão sobre os mineiros da bacia de Charletorie. Em lugar da luta de classes, trabalhemos então para a sua fusão, preparando os materiais para a futura cidade feita de justiça e harmonia. O Espiritismo nos ajudará nisso, ensinando-nos que a condição dos humildes pode voltar um dia a ser a nossa e que a alma deve renascer em meios diversos para ir aperfeiçoar sua educação. Nota: Charleroi é uma cidade do sul da Bélgica, ainda hoje com forte atividade na extração de hulha, espécie de carvão mineral, e industrialização siderúrgica e metalúrgica.
Chegando ao entardecer da vida, o homem às vezes se interroga e lança um olhar atrás pelo longo caminho percorrido. Ele evoca as sombras de todos aqueles que conheceu e que o precederam no além, e ao mesmo tempo a recordação de bons ou maus relacionamentos, das tarefas cumpridas, das situações ocupadas, decepções, vicissitudes sofridas. Ele percebe ainda o eco frágil das agitações do passado, do barulho das paixões, mas, em razão do recuo do tempo, ele sabe melhor o valor real dos seres e das coisas. Um grande apaziguamento se faz nele, sente mais inclinado à indulgência, ao esquecimento das ofensas, ao perdão das injúrias. Compreende melhor o sentido profundo da vida e as vantagens e inconveniências que dela decorrem do ponto de vista essencial de sua evolução intelectual e moral, pois é esse o propósito supremo da existência. Ele está ao mesmo ele está ao mesmo no espaço, mas lá amplas perspectivas se abrem e o círculo de memórias se alarga. O espírito evoluído vê desdobrar-se o panorama de suas existências com suas alternâncias de sombra e de luz, quedas e ressurgimentos, e sente mais de perto a solidariedade que o religa a todos esses seres que conheceu. Viajantes como ele de longa peregrinação através dos séculos. Ele sabe que na trajetória de suas vidas ele foi alternadamente rico e pobre, patrão e operário, servidor e senhor, que suas existências humildes e obscuras foram mais numerosas que as existências reluzentes. Primeiro deve-se aprender a obedecer, para mais adiante aprender a comandar. O espírito frequentemente repassa na sua memória as cenas, as imagens, os espetáculos tristes e doces de suas existências terrenas, existências dolorosas, laboriosas, às quais deve seu estado de avanço. Ó Terra, planeta sombrio e frio, mundo de experimentação e de expiação, de iniciação ou de redenção, tu ocupas um dos mais baixos graus da escala de ascensão das almas. A matéria pesa fortemente na tua superfície. As necessidades aqui são múltiplas e o trabalho opressivo. Tudo isso é necessário para comprimir o ardor dos espíritos jovens a que tu serves de escola e moradia. Tu é necessário para reprimir suas paixões, seus apetites desregrados e submetê-los à disciplina. Mas, à medida que o espírito se eleva na escala dos mundos, a matéria se torna mais sutil, o trabalho mais fácil, as necessidades menos imperiosas. O espírito penetra no seio das sociedades mais perfeitas e mais felizes e ali degusta as satisfações espirituais reservadas às almas apuradas. O espírito reconhece a maioria dos seres que o rodeia por terem percorrido com eles as etapas terrestres. Lembra-se dos auxílios prestados, os serviços trocados, as alegrias e as tristezas compartilhadas, e em todas essas recordações ele encontra tantos elos que o vincularam a essa multidão como a uma imensa família cujo número aumentará na proporção que a alma se eleva e participa de uma forma mais ampla e mais completa da vida universal. E o espírito sente dentro de si uma força que o impele a crescer sempre, a crescer, a desenvolver, a se aperfeiçoar. De fora, uma atração o envolve e o transporta às coisas divinas, para os cimos da sabedoria e da luz. Contudo, malgrado essa atração, ele se sente livre, livre para fazer suas escolhas, para tomar suas resoluções e, ao mesmo tempo, responsável. Ele admira essa imponente hierarquia de almas que se encenam até o infinito e que é a armadura espiritual do universo. Hierarquia baseada nos méritos, nas virtudes e a qual podem aspirar todos aqueles que trabalham muito, amaram muito e sofreram muito. Toda obra humana, para ser bela, grandiosa e duradoura, deve ser como um reflexo, como uma imagem reduzida da obra eterna.
Instituições, as regras, as leis sociais devem inspirar no plano geral, no ordenamento do universo. Ora, aqui é que está o ponto fraco do socialismo, a causa de seus insucessos, cada vez que ele quer passar das teorias e dos vários sistemas para uma realização prática, para uma organização viva. O socialismo se importa muito pouco com as leis superiores e a verdadeira finalidade da vida, que é um objetivo de evolução e de aperfeiçoamento. Ele está preocupado demais com o corpo material, que é passageiro, muito pouco com o espírito, que é imortal. Agora, como vimos, há instituições que não estão harmonizadas com os princípios eternos, estão destinadas a perecer. O socialismo deve, antes de tudo, agrupar o conjunto das forças e dos saberes, de modo a dar um impulso mais vivaz à evolução do homem durante a sua estadia na Terra. Portanto, o verdadeiro socialismo consistiria em estudar e observar as leis e harmonias universais para realizá-la o máximo possível no ambiente terrestre, tanto na ordem física quanto nas faculdades do espírito e nas qualidades do coração. Somente quando cada indivíduo tiver adquirido a saúde perfeita da alma e do corpo, o domínio de si mesmo, quando as coletividades tiverem tomado plena consciência de seus deveres e de seu destino, é que a humanidade avançará um passo mais seguro no caminho do bem. Portanto, o verdadeiro socialismo consistiria em estudar e observar as leis e harmonias universais para realizá-las o máximo possível no ambiente terrestre, tanto na ordem física quanto nas faculdades do espírito e nas qualidades do coração. Somente quando cada indivíduo tiver adquirido a saúde perfeita da alma e do corpo, o domínio de si mesmo, quando as coletividades tiverem tomado plena consciência de seus deveres e de seu destino, é que a humanidade avançará um passo mais seguro no caminho do bem. Até lá, teremos que esperar por provações, por catástrofes, por males de todos os tipos, porque há correlação entre todas as coisas e a desordem dos espíritos traz a desordem da natureza e da sociedade. Objetar-me-ão que a massa humana ainda está pouco apta a compreender as altas verdades, mas ao menos cabe aos chefes do movimento assimilá-las a fim de orientar para um propósito nobre e elevado a marcha da multidão que se segue. Parece que a hora das renovações se aproxima. Em meio das vicissitudes de nossos tempos conturbados, fatos significativos se produzem, dos quais se emerge uma grande esperança. A despeito das mazelas do nosso século, vemos se manifestar por toda parte uma vontade de viver, de conhecer, de progredir, que é uma prova certa de restauração moral e de evolução humana. Mais alto que os germes da decadência e da ruína, sente-se passar o sopro do Espírito, que suscita de toda parte empreendimentos ricos de futuro. Apesar das causas de rivalidade e do ódio que ainda separam os povos, vê-se desenhar uma necessidade crescente de entendimento e de solidariedade que tende a uni-los nos afazeres comuns. Jamais no curso da história a solidariedade na provação, no luto e no sofrimento apareceu de forma tão intensa. A cruel guerra mundial abriu muitas almas a novos sentimentos e a dor tornou-se como que uma promessa de renovação. Todos aqueles que foram dilacerados pela angústia, pela incerteza do amanhã, pela perda de entes queridos, todos estes sentiram a necessidade de um estado de coisas que poupasse às gerações o retorno de males semelhantes. Essa precisão de solidariedade passou da teoria à ação. Ela engendra obras que agrupam os representantes dos povos, das sociedades, das corporações e de todas as associações humanas, e isso não é senão um reflexo, uma repercussão
dessa imensa solidariedade que une todas as potências do espaço e impulsiona todas as forças sociais de nossa Terra para um período de transformação. A enorme multidão de vítimas da guerra paira acima de nós. Ela não fica inativa. Ela trabalha de mil maneiras com a ajuda de espíritos superiores para multiplicar os laços que unem o céu e a terra. E eis que se estabelece uma comunhão mais estreita entre aqueles que ainda estão curvados sobre o jugo da carne e aqueles que dela já estão libertos. Desse alto, correntes de força, inspirações e socorros fluídicos estão se derramando sobre a humanidade. Uma nova revelação está se espalhando por todos os pontos do globo, revelação poderosa que levará a vida planetária em direções de horizontes mais bem iluminados pela sabedoria e pela mão divina. Os eventos se desenrolaram há alguns meses. Os eventos que se desenrolaram há alguns meses suscitaram muitos comentários e perturbaram muitos espíritos. Para ficarmos no círculo das preocupações do momento que nos permitam, desta vez, deixar em suspenso nosso assunto habitual para considerarmos de cima a questão política e social, como se a julgássemos do espaço. Do ponto de vista da evolução, nós estamos em um momento decisivo, brusco, após o qual teremos que encontrar a rota segura. Toda a sociedade é regida pelos princípios que, sob a ação do tempo, revestem-se de aspectos novos. Os recentes movimentos políticos, diz-nos, são provocados pelos reencarnados que já desempenharam um papel relevante em tempos revolucionários, seja na França ou no exterior, porque o espírito não é constrangido a renascer no mesmo país. A França, durante séculos, tem representado no mundo as grandes tradições históricas. Essa tradição, que era monarquista, foi quebrada pela Revolução. Hoje é necessário reconstituir o prestígio da França por meio de uma nova direção inspirada em um ideal superior. Nota: referência à Revolução Francesa entre 1789 e 1799, durante a qual o rei Luís XV foi destronado e depois guilhotinado, e a monarquia constitucional que regia a França foi substituída por uma convenção nacional que então instituía a Primeira República Francesa. Correção: Luís XVI. Já podemos prever que o Espiritismo, de mãos dadas com a ciência, se tornará amanhã a base das doutrinas religiosas chamadas a substituir os dogmas envelhecidos. Estes se adaptaram à mentalidade dos tempos em que foram estabelecidos, mas não respondem mais às demandas da humanidade em andamento. De acordo com seus textos anteriores, fui classificado como um dos socialistas. Entretanto, de acordo com meus textos anteriores, fui classificado como um dos socialistas. Entretanto, eu tive o cuidado de dizer: eu não aceito o socialismo sem a doutrina espiritualista que o tempera, o adoça e tira dele todo o caráter de ácida violência. Eu reprovo o socialismo materialista, que semeia o ódio entre os homens e, por consequência, permanece infrutífero e destrutivo, como o vimos na Rússia. Eu sou evolucionista e não um revolucionário. Portanto, não era socialista, porque não existe socialismo alinhado com espiritualismo. Ele é materialista por natureza. Acredito que devo deixar a palavra para nossos guias e protetores, invisíveis, muitos dos quais têm participado da direção política do século passado. Um deles nos diz: vossa época tem uma grande importância. Vossos políticos, em geral, não veem além do que o sentido prático e bastante material, a razão e o interesse são seus guias, e isso é, em grande parte, o que constitui a política da esquerda. Mas isso está longe de ser suficiente para garantir a vida intelectual e moral de uma grande nação. Cedo ou tarde será preciso recorrer
obrigatoriamente as doutrinas espíritas, para dar a essa política toda a sua grandeza e seu alcance. A mudança de frente causou alguma surpresa, mas a política do vosso antigo ministério precisa reviver. A mudança de frente causou alguma surpresa, mas a política do vosso antigo ministério parecia reviver velhas tendências que não podiam oferecer o sumo necessário para a obra de progresso. Teríamos preferido que a mudança de frente tivesse ocorrido primeiro no campo filosófico, pois assim o socialismo teria sido iluminado com uma luz mais viva e mais pura. Será mais difícil fazer com que as instituições humanas se beneficiem do brilho superior que deveria tê-las inspirado em primeiro lugar. Tal é o nosso sentimento do ponto de vista psíquico. Agora, do ponto de vista prático, vamos descer à arena e descobrir o que se produziu. Os políticos que queriam reviver as instituições do passado se depararam com forças possantes, desprovidas de qualquer preocupação conservadora e animadas por um desejo de renovação. Qual será o resultado? Vós presenciareis lutas e desgostos, das quais nascerá em algum momento um partido novo. O golpe de força constitucional pode ter parecido um choque, porém, do choque brotou a centelha, embora lamentemos que a evolução não parta de um ideal superior, não podemos, do espaço, impedir que as ideias sigam sua marcha. No entanto, correntes de ondas vos são enviadas de mundos mais evoluídos, a fim de que vossas visões se portem rumo ao porvir e que seus dirigentes venham a compreender a existência da vida universal e suas leis. Do espaço trabalha-se para expandir as concepções dos homens de direita e moderar as impulsões exuberantes dos extremistas. É preciso saber esperar sem muito otimismo e se preparar na ordem e na razão para a eclosão dos novos princípios. Outra mensagem espírita, 16 de maio de 1924, após as eleições. A vontade soberana do povo decidiu que dois grandes princípios devem inspirar a direção política de vosso país no exterior e no interior. Se os cérebros dos políticos se impregnassem das forças do espaço, algo de bom poderia resultar disso. Devemos revelar para que espíritos sábios instruam vossos estadistas. Devemos velar para que espíritos sábios intuam vossos estadistas. Quando os recém-eleitos se depararem com a realidade, primeiro terão que constituir uma maioria mais à esquerda. Se esta não fosse composta por homens conscienciosos, amantes da liberdade e da independência, ela levaria uma política de estagnação. É preciso um espírito novo, comparável ao vinho generoso, que despeje nas veias do povo ardor maior e um desejo de ir avante. Do ponto de vista científico, vê-se surgir novas teorias e a política deve seguir um movimento paralelo. A nova maioria vai se inspirar nas doutrinas socialistas dentro dos limites da justiça, do bom senso e da razão. No que diz respeito aos novos fenômenos científicos, é necessário apresentar fatos políticos da mesma ordem. O pensamento evolui. Muito ardente, ele vos faria se desviar para vos fazer viver moralmente. Falando, é necessário um certo impeto que vos ajude a se elevar para a vida superior. Choques ocorrerão no retorno das câmeras. Os republicanos se encontrarão face a face com os socialistas e estes em desacordo com os comunistas. A princípio, a fusão será trabalhosa. Quando os futuros governantes tiverem que se pronunciar sobre os problemas a serem resolvidos, sua inclinação os levará a soluções pacíficas. 4 anos de legislação
são pouca coisa. Se neste lapso de tempo a nova política cometer alguns erros, a opinião retrocederá. No mundo de hoje, a política de arbitragem parece levar vantagem sobre a política da luva de ferro. Para que vossa terra evolua e para que o homem possa galgar um outro planeta, será necessário renunciar às ideias militaristas. Uma nova era psíquica se prepara para vós. Sugestões apropriadas vão se produzir e não haverá outra guerra daqui a 4 anos. Deu origem a críticas daqueles que se recusaram a voltar ao passado. Vós deveis vos inspirar nas instituições do amanhã e não nas do ontem. A primeira medida será fortalecer o espírito laico e introduzir na educação aquele ideal de beleza que, associando-se a doutrinas políticas, morais e científicas, criará uma expansão